Olá, artistas do Brasil! A sala 1604 de hoje vai ter revelações sobre o mercado de trabalho? É possível. Mas hoje estamos aqui para falar sobre a dor e a glória do tão desejado primeiro freela. A verdade é que a gente cria muita expectativa em cima do primeiro trabalho, né? Mas será que precisa? Para compartilhar a história de alegria e de derrota, tô aqui com meu parceiro de trabalho, já muito conhecido de vocês, Gustavo Ribeiro. Sala 1604 também é sua, nem vou dar boas-vindas. Oi, gente, tudo bem? Tudo tranquilo? Eu gosto desse título que a gente escolheu pro podcast, que me lembra aquele filme Meu Primeiro Amor. Se vocês já assistiram esse filme, vocês sabem como ele termina. Não é feliz. Talvez. Pra começar então, Gus, conta pra gente como é que foi esse teu primeiro freela. Minha primeira experiência de trabalho foi com freela. E foi com packshot, que é uma imagem de produto. Assim, você tem que criar um produto no 3D. Não foi um negócio pra publicidade. É um negócio que você precisa recriar um produto no 3D e é igual e mais próximo do produto do cliente. Foi uma experiência bem doida, assim. Porque... Começou bem. Não, foi uma experiência... Não, mas no meu caso... Tipo, vou olhar do lado positivo. Foi bem legal porque era um negócio que eu não tava esperando que fosse ser tão complicado quanto foi, assim. Porque o cliente sempre tem uma noção muito clara do que é o produto dele, assim. E a gente acha assim, é uma imagem de uma caixinha de cigarro, sabe? Ou uma imagem de um computador, ou de uma câmera digital, de um celular. Mas quando você vai recriar isso no 3D, tipo... Você acaba vendo que o cliente tá vendo muito mais detalhe ali, muito mais perfeição no rolê do que necessariamente você tá vendo, sabe? Então, um bagulho que foi, tipo, um teste bem legal de você conseguir, tipo, puxar o trabalho mesmo, assim, sabe? Então, eu tinha que criar um produto exatamente igual o produto era do cliente, deixar ele até um pouquinho melhor, sabe? Porque o cliente quer que a cor seja igualzinha à cor do produto dele, que tudo seja igual, sabe? Então isso é, tipo, ao mesmo tempo que é meio chato, te força a treinar um pouco a observação, sabe? De você observar as paradas e você entender como as paradas funcionam pra poder produzir elas, pra poder produzir o que você tá vendo. Bom, já foi um desafio, então, né? Seu primeiro freela não foi uma parada, tipo, não, tranquilo, dei conta, beleza, entreguei suave, não, você teve não, foi um baita complicações. Desafio. Foi um baita desafio. E pra mim foi um desafio porque eu não tinha, como era de freela, não tinha muitas pessoas pra me dar um feedback, sabe? Tipo, pra falar assim, não, feedback no sentido, você faz isso desse jeito, você faz isso daquilo, tal. Eu nunca tive muito isso, porque eu nunca trabalhei fixo em nenhum lugar, sabe? Uhum. Então era muito corre de perguntar pros outros na internet, assim. Fórum. Exato, fórum. Então é o que é um pouco mais demorado, assim. Que é bem mais demorado e bem mais sofrido, assim. Porque você tá meio que no corre, meio que quase literalmente sozinho, assim, sabe? Tentando desvendar como tal coisa vai funcionar. Como esse trabalho apareceu pra você? Eu acho que foi por alguma... Não rede social, foi por algum contato que eu tinha na época. Saca? Tipo, contato, e daí eu... networking fazendo o seu trabalho aí. Alguma parada de serviço, alguma rede social de serviço. Hoje tem aquelas redes sociais, CG Hero, Upwork, que a galera consegue trabalho, mas foi um bagulho meio quase que isso, assim. Uhum. Então você meio que não tava procurando, caiu no teu colo, deu essa sorte. Isso. Isso é massa, isso é diferente da maior parte das experiências que as pessoas, eu acho, têm às vezes. Isso. Mas você acha que tem maneiras de se preparar pro primeiro freela? Ou o negócio é meter o louco e depois você vê? Porque eu sinto que às vezes as pessoas ficam muito tipo, não, ainda não tô pronto pra trabalhar. Ou ficam nessa dúvida, assim, não sei se eu tô pronto pra pegar trabalho, sabe? Eu acho que, na verdade, o bagulho é o oposto, assim. Tipo, as pessoas têm que procurar o primeiro trabalho o mais rápido possível. Porque eu acho que quando você tá num ambiente com outras pessoas que sabem mais que você tem uma oportunidade muito grande de aprendizado, sabe? Uhum. E quando você tá sozinho, tipo, como era o meu caso, é muito mais difícil, muito mais lento pra você aprender e evoluir, sabe? Tipo, então o ambiente de trabalho faz você, tipo, primeiro, ter que executar as coisas rápidas, sabe? Tipo, porque no trabalho os bagulhos são sempre pra ontem. E dois, você tá exposto a um ambiente com um monte de pessoa que tem muito mais experiência que você, sabe? E as pessoas à sua volta vão fazer você crescer. Então, tipo, eu acho que as pessoas têm que entender que, tipo, se você é iniciante, você tá entrando numa empresa, você vai entrar como júnior, sabe? E procura uma vaga de júnior, já era, sabe? E vai com o intuito de, tipo, conseguir aprender o máximo que dá pra aprender nesse rolê,
sabe? Tipo, vai com o intuito, tipo, de sugar tudo que as pessoas têm a oferecer pra você nesse ambiente, sabe? Uhum. Mas eu acho que a melhor coisa pra quem tá começando e pra quem quer ter o primeiro trampo é se expor a essa oportunidade, tentar se expor a essa oportunidade o mais rápido possível. Não tem um momento em que você tá pronto assim, sabe? Porque Uhum. você vai estar sempre estudando, vai estar sempre evoluindo, vai estar sempre se desenvolvendo. É, Só sempre que uma aprendendo. maneira clara de evoluir mais rápido é estar com gente que sabe mais que você, entendeu? Sim. Tá com gente que sabe mais que você o dia inteiro ali, sabe? E também tá sendo pressionado pra entregar trabalhos que você acha que você não consegue fazer, sabe? Mas aí você tem uma galera que vai falar, não, você pode fazer assim, você pode fazer assado, vai lá, saca? Faz. Então tá num ambiente que você tá sendo puxado também. Nesse sentido, então, você acha que pra quem tá começando é mais enriquecedor, digamos assim, você começar num estúdio ou trabalhando junto com outras pessoas do que se jogar como freela de primeira, Com assim? certeza, com certeza. Eu, se fosse fazer diferente, eu teria feito isso. Com certeza absoluta, assim. Ia pra um estúdio pra aprender e aí depois Isso. ia seguir Exato. tua vida, seguir teu rumo. Exato. Aí eu seguiria meu rumo, mas eu acho que essa experiência é super importante, assim. Sabe? De você estar com outras pessoas, estar trampando com outras pessoas, sabe? Tipo, é muito gratificante. Eu acho que não tem uma experiência melhor ou pior, assim. Não tem um jeito. Ah, não, esse é o Errado. jeito certo e É, esse é o jeito errado. Eu acho que tem só experiências, sabe? E eu acho que quando a gente fala aqui, a gente fala da abordagem do aprendizado. Então, pelo menos é a abordagem que eu tô tendo. Eu acho que, tipo, o primeiro trampo ele tem que vir muito com isso, assim, pelo menos o que eu vejo é isso, sabe? Você tem que buscar uma oportunidade de aprender, sabe? Um espaço em que você vai aprender, um espaço que as pessoas estão dispostas a compartilhar, sabe? Encontrar bons mentores, sabe? É muito essencial nesse processo. Acho que faz todo sentido, assim. Mas pensando, olhando pra trás agora, faz quantos anos desse seu primeiro freela? 10 anos aí. Uns 7, 8. É, faz uma cara já. Olhando assim em retrospectiva, você acha o que foi mais difícil por você ter insistido no lance de começar como freela já e não ter tido um trabalho fixo? Difícil que se eu tinha um BO, eu tinha que resolver eu, entendeu? Eu não tinha quem Os seus problemas é você quem cria e é você quem resolve. Era eu que criava, eu que tinha que resolver, sabe? Você podia perguntar pra uma galera, mas esse dia eu não tava conseguindo fazer com que a jornada de outra pessoa encurtasse a minha, sabe? Não rolou isso, sabe? Era eu me fudendo mesmo e vendo o que acontecia ali no processo de eu me lascar, sabe? Não, com certeza é muito mais responsabilidade, né? Eu não sei se é mais responsabilidade, mas é mais difícil só, sabe? Porque você tem que cair muito mais no processo, sabe? Tipo, às vezes, quando você tá num ambiente de trabalho, tipo a gente na produtora, sei lá, alguém tá se lascando, não, olha aqui, faz desse jeito, você não tem... A pessoa fica menos tempo errando, sabe? E isso é bom, porque daí ela consegue, tipo, encurtar esse processo dela de aprendizado, que você olha e vê que ela tá errando, você já fala, não, faz assim, ou faz assado, sabe? Tipo, tenta fazer desses outros jeitos. Você meio que não tem que criar os seus processos do zero, né? Você aprende com os processos de outra pessoa. Exato. Então acho que isso é um rolê importante, assim, pra quem tá começando aqui, a experiência de... O primeiro trabalho, eu acho que ele não tem que ser sobre grana, sabe? É claro que todo mundo precisa de dinheiro, blá, 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 blá. Mas, principalmente, se você puder priorizar, tá num espaço em que você vai aprender e crescer, priorize isso, sabe? As outras coisas vão vir depois naturalmente. É porque grana tem muito a ver também com quanto de experiência você tem pra executar um trabalho, né? E aí, se você não conseguir essa experiência, você nunca vai conseguir ganhar mais executando eu não sei nem se tem isso, porque tem muita gente que tem pouca experiência, só que tem as manhas de contatar as pessoas, tem as manhas. Sabe, de saber onde ir, onde buscar cliente e consegue, sabe? Com um trabalho bem iniciante. Porque trabalho tem pra todo mundo. Mas é um sabe? tipo de experiência também, né? Você saber onde buscar trabalho, né? E ter essas skills. É um rolê que se desenvolve. Exato. Mas eu acho que é isso, tipo, eu acho que é bem importante essa parte das pessoas entenderem que a experiência no trabalho, que quando você tá tendo a experiência no primeiro trabalho, você tem que buscar um lugar que você veja assim, não, aqui eu tenho uma oportunidade de crescer em termos de conhecimento, sabe? Porque, tipo, a galera que tá aqui manja muito do rolê e eu vou aprender muito com eles, sabe?
E às vezes você acaba saindo de um trabalho porque você não consegue ver também mais perspectiva de crescimento nele, né? Tem isso depois que você pega um pouco mais de experiência. Eu lembro que o meu primeiro trabalho, eu trabalhei fixo, gente. Eu tive essa fase na minha vida antes da gente ser aí empreendedor, né, Gustavo? Eu tive essa fase de trabalhar fixo, eu fiz estágio numa agência de publicidade que, desculpa aí quem trabalha nessa área, mas deve ser um dos piores lugares do mundo pra você trabalhar. É uma agência de publicidade. E eu era redatora numa agência. E era um estágio muito ruim, eu sofria muito, tinha que trabalhar muito, tinha pouco feedback nas coisas, e tinha muita responsabilidade, assim, tipo, tudo de texto dos clientes da agência vinha pra mim, e eu tava, tipo, no primeiro ano da faculdade, não sabia nada, sabe, sei lá, não sabia nem escrever direito. E aí, era muita responsabilidade, e eu ficava, tipo, surtando com aquilo, era muita coisa pra fazer e tal. E aí, eu fiquei lá quase um ano, eu acho, né, lidando com esses BOs, mas eu aprendi muita coisa, sabe? No começo eu ficava, tipo, completamente, socorro, eu não sei o que eu tô fazendo. E aí, depois que foi passando esse tempo, eu me acostumei com os clientes, fui estudando mais, porque minha chefe me ajudava muito nesse sentido de, é isso aqui que você tem que estudar, isso aqui que você tem que aprender pra desenvolver essa habilidade em específico. Eu fui aprendendo várias coisas sobre redação publicitária e tudo mais. E nesse final desse ano, eu saí, tipo, porque eu realmente sentia que eu não tinha nada mais pra aprender lá, sabe? Mas que eu tinha evoluído muito, tanto que o que eu aprendi lá eu uso até hoje pras coisas que a gente precisa fazer de texto da Real. Então, acho que é muito sobre a possibilidade de você aprender com outras pessoas nesse caso, né? Porque a gente às vezes sai da faculdade, termina a nossa formação acadêmica, digamos assim, mas os empregos que a gente vai passando são outros tipos de escola, né? Exato. São oportunidades de crescimento, de aprendizado. Uhum. Você acha que essa primeira experiência que você teve, assim, te ajudou nos trabalhos que vieram depois, assim? Ou os freelas que vieram depois pra você, tipo, não tinha absolutamente nada a ver com esse primeiro que você pegou de packshot? Não, acho que tudo tem uma relação. Acho que todo trampo você cresce um pouco pra aprender pra aprender com o outro, assim, sabe? Tipo, o packshot, tipo, você foca muito em detalhe, em iluminação, sabe? Em iluminação de estúdio. Então, acho que são vários campos de uma cartinha de trunfo, sabe? Ele me deu algumas habilidades em algumas áreas específicas, sabe? Uhum. Sabe? Então, mas foi bem válido porque, tipo, deu pra ver que eu conseguia fazer as paradas, sabe? Que dava pra fazer uns negócios um pouco mais difíceis, sabe? Pelo menos pra época, sabe? Aí eu me arrisquei um pouco mais de ir atrás, de tipo, beleza, eu preciso resolver. Daí você tem que ter as carudas de sair e perguntar pras pessoas na internet, sabe? Como resolve isso? Como é que faz aquilo? A cara sabe? De pau nessa hora é tudo. Exato. Você acha que tem como não se sentir perdido nesse primeiro freela? Tipo, porque um lance, por exemplo, nesse meu primeiro emprego, eu me sentia muito perdida porque eu não tinha com o que comparar. Tipo, eu não sabia o que era ter um chefe. Eu não sabia como, sei lá, mostrar que eu tava fazendo o meu trabalho, sabe? Que eu achava que eu tava fazendo direito, pelo menos. E ter esse relacionamento, sabe? Eu tava aprendendo a construir esse relacionamento com os clientes que eu tinha que atender lá na agência, com as pessoas que eram minhas supervisoras, ter que trabalhar junto com outra pessoa que era designer, que me ajudava a postar os textos no site e tudo mais. Então, me sentia muito perdida porque a gente faz uma ideia, né, do que é esse primeiro trabalho. Quando eu fui fazer entrevista, beleza, vai escrever textos. Mas nunca é só isso, sabe? Você nunca vai chegar lá e executar 100% da tua habilidade técnica. Você vai ter que conversar com outras pessoas, vai ter que receber um feedback de uma coisa que você fez, vai ter que fazer uma alteração. E essas coisas pra mim eram todas novidades, porque assim, beleza, isso aqui que você tá pedindo pra fazer, se eu tiver que sentar na minha cadeirinha e fazer, eu sei. Mas passou um pouquinho pra lá, eu já ficava tipo, meu Deus, e agora? Você acha que tem como não se sentir perdido, assim, no primeiro freela, por não ter outras experiências pra comparar? Eu acho que tem sim. Quando você tem um bom suporte da galera que tá trabalhando com você, sabe? Tipo, porque o se sentir perdido, ele é muito relativo, assim, sabe? Uhum. Em que sentido? Porque se você tá entrando como júnior, vai ter muita coisa que você não sabe. E mesmo que você entre como sênior, vai ter muita coisa que você não sabe. Na vida, vai ter muita coisa que você não sabe. Ainda mais no 3D, mas depende muito de como o espaço que você vai trabalhar sabe? As pessoas são abertas a compartilhar ou se é um bagulho assim, não, tá aqui, faz isso, já era, aprende. Aí ok, é isso. Te vira. E tem muito lugar que é assim, mas que não é um problema. E tem muito lugar que não é assim. Sabe, que não, a galera, vai ter alguém que vai lá, vai sentar com você, vai te passar várias informações, sabe? Vai te ajudar a crescer. Então tem sim como você não se sentir perdido. Eu acho que o ideal é você, tipo, quando você tá entrando no primeiro trampo, é você não ter vergonha de perguntar, sabe?
você não tem vergonha de perguntar, de ir atrás das pessoas, de falar, tipo, pô, me ajuda nisso aqui, sabe? Me ajuda naquilo ali, saca? Tipo, de você ir atrás mesmo, de você ir atrás das paradas e tentar aprender mesmo com a galera que tá trabalhando junto com você, assim. Sabe? Perdido, todo mundo vai se sentir sempre um pouco, mas se você fica ou não perdido, isso depende mais de você do que de qualquer outra pessoa, sabe? Tipo, de você ir atrás dos rolês. Porra, boa frase essa. Você, meu querido ouvinte, está buscando trabalhar em estúdios? Esse é um perfil muito legal para se ter dentro de um estúdio. Alguém que vai atrás, sabe? Alguém que corre atrás das coisas, não fica esperando alguém resolver, ou alguém pedir, ou alguém mandar. Ter esse lance de proatividade dentro do trabalho é bem legal para você mesmo evoluir, né, como profissional, entender melhor como funcionam outras partes da empresa, ou coisas parecidas, assim, né, adquirir experiência mesmo de como funciona uma pipeline de produção de um jogo, ou de uma animação, ou qualquer coisa que você esteja fazendo nesse sentido. Então, acho que é importante ter esse lance de, tipo, não se acomodar no rolê, né, e ficar esperando só alguém te pedir alguma coisa, mas ir correndo atrás dessas demandas e aprendendo, né? E vendo onde mais você pode ajudar, o que mais você pode fazer. Eu acho que ter essa proatividade é muito importante pra gente evoluir rápido, assim, nos ambientes de trabalho que a gente tá. Exato. Eu acho que ser proativo ajuda bastante. Tipo, você conseguir falar com as pessoas, você conseguir atingir as pessoas no ambiente de trabalho. Facilita bastante coisa na vida, assim. E mesmo no caso de ser freela, né? Porque a gente tá falando agora do lance do estúdio e tal, mas mesmo no caso do freela, você se colocar à disposição de, sei lá, não tá conseguindo executar uma coisa, conversa com o cliente. Pede mais tempo. Pede mais tempo, extensão de prazo, talvez o briefing que ele tenha te passado não esteja tão preciso, e aí por isso você não tá conseguindo resolver uma questão. Você tem que ter o lance do tipo, beleza, você tem um problema, como você resolve esse problema, sabe? Aí foi uma lista de formas possíveis de resolver esse problema, pra entender o que tá acontecendo, porque também não adianta nada, tipo, se você não fizer nada pra resolver o problema não vai se resolver sozinho. Exato. E isso não importa se você é freela ou se você é fixa, tipo, a realidade da vida, né? Exato. A solução mágica não existe. Exato. Então é tudo no seu tempo, assim. Tudo no seu tempo e você tem que quebrar as coisas em etapas, assim. Uma coisa de cada vez, assim, sabe? Não dá pra tentar resolver tudo de uma vez só, sabe? Tipo, às vezes as pessoas pegam um trampo e falam, caraca, eu não vou fazer nada porque eu tenho vergonha de perguntar pro cliente, eu não entendi isso que o cliente falou. Aí você vai e faz um monte de versão só porque você tem vergonha de perguntar. Olha, a gente pode fazer uma reuniãozinha rapidinha só pra me tirar uma dúvida aqui junto com você, sabe? Tipo, e aí você acaba, tipo, estendendo muito mais a execução de alguma coisa porque você só tem vergonha de falar, assim. É, desnecessário, né? Então acho que essa dica do não tenha vergonha de não saber coisas. Humildade sempre bom, né? Exato. Eu sei que a gente tem vontade de saber tudo, mas a gente não tem como aprender se a gente não pergunta também, né? Então, Exato. Tem que lembrar disso eternamente. Total. Você acha que com o tempo, assim, tipo, pegando experiência, as coisas vão ficando cada vez mais fáceis? Ou, tipo, cada freela é um freela, cada trabalho é um trabalho e vai ter seus desafios particulares? Eu acho que com o tempo as coisas vão ficando mais fáceis, sabe? Tem esperança. Mas você sempre vai encontrando algo pra complicar as coisas também, sabe? Tipo, em que sentido? Sei lá, as coisas vão ficando mais fáceis que você vai ficando menos preso com coisas técnicas, sabe? Mas aí, por outro lado, você vai vendo que você precisa desenvolver artisticamente em outras coisas, sabe? Então, tipo, você sempre tá evoluindo. Eu acho que você tem a noção de que você nunca sabe tudo, você não tem muito pra aprender. Acho que é bem importante, assim, sabe? Porque daí isso acalma, porque você vai estar nesse estágio constantemente pro resto da vida, sabe? Aí é bom a gente superar esses medos e barreiras e dificuldades que a gente tem sempre, porque a gente fica mais tranquilo quando tem que passar por essas situações de novo, né? Essa história me lembrou de uma vez esse primeiro emprego. Como eu falei, eu atendia vários clientes dentro dessa agência, né, que eu era redatora. E aí eu tinha 55 tipos de negócios diferentes, assim, tipo, desde piso laminado até, sei lá, farmácia, loja de persiana, tinha tudo, né? Porque a agência de publicidade é isso, você pega clientes de várias áreas e você tem que dar conta de criar conteúdo para essas pessoas, para essas empresas, independente de onde você, tipo, fazia letras. Eu não tinha conhecimento de piso laminado, mas eu tinha que estudar para criar conteúdo sobre piso laminado. E eu tinha um cliente em específico que era um motel daqui de Curitiba. E aí, tipo, eu era novinha, né? Eu tinha que
17 anos, 16, 17 anos. E aí eu tinha que fazer conteúdos pra uma página de motel, assim, tipo, sei lá, criar playlists e dicas. E eu ficava tipo, gente, isso não vai dar certo. Eu lembro disso. Lembra disso? Lembro dessa tour. Aí o que minha chefe fez? Minha chefe me levou até o motel. Calma, gente, não assim. Me levou no motel pra eu conhecer o espaço, pra eu conhecer a dona, que era uma perua muito louca e maravilhosa, assim. Mas aí me mostraram os quartos, me mostraram as possibilidades, a diferença dos quartos, como que era, como que funcionava, períodos, pernoites, pipipipopopó. E aí depois que eu fui, ficou muito mais tranquilo, sabe? Tipo, entender qual que era o ambiente, o que tipo de conteúdo que eu poderia produzir, as ideias que eu poderia trazer. Então, sim, a gente tem que passar por umas situações, às vezes, que não são exatamente confortáveis, né? Tipo, um adolescente indo com a própria chefe no motel foi uma coisa assim... Não diria um trauma, mas foi uma experiência diferente. Mas depois eu percebi que ficou muito mais fácil executar meu trabalho, sabe? Então, tem isso. Às vezes a gente tem que passar por umas situações que são meio desafiadoras. E isso me lembra bastante o podcast que eu gravei sobre frustração, que eu falei sobre eu não saber dar cambalhota. Se você não ouviu, vou deixar o link aqui na descrição. Mas é muito sobre a gente superar as nossas dificuldades, por mais chata, complicada ou vergonhosa que seja a situação. Exato. Você nunca teve que passar por uma situação dessa, né, Gustavo? Essa humilhação, assim. Ah, já. Não, em freela você se lasca pra caralho com um cliente filha da puta. Ah, não. Ainda mais quando você não tem experiência, não sabe falar não, sabe? Tipo, você tá aprendendo um rolê, saca? Tipo, você ainda tá numa situação que você tá inseguro com o que você tá fazendo e tal. Nossa, o que mais tem é se lascar, saca? Mas você vai pegando a manha com o tempo, sabe? Tipo... vai pegando a manha com o tempo e você vai encontrar pessoas que te ajudam também, que trocam mais experiência com você, sabe? Tipo, faz parte. Eu acho que toda experiência é um degrauzinho que você tá subindo na escadinha ali, sabe? Tenha fé no processo. Exato. Você falou que o que mais tem é se lascar. Então, vamos de dicas pra quem tá querendo fazer o primeiro freela pra não tomar no cu. Previna-se, não faça isso, ou no caso, faça isso. Se você já conseguiu o freela? Se você tá querendo o seu primeiro freela. Tipo, coisas que você tem que fazer e coisas que é melhor você não fazer, ou coisas pra ficar atento, assim. Porque quando a gente é inexperiente, é muito fácil a gente ser ludibriado, né? Eu acho que a primeira coisa pra quem tá começando e quer conseguir freela é organizar o portfólio. Tipo, sei lá, se você quer fazer personagem, você tem personagem no seu portfólio. Se você quer fazer cenário, você tem cenário, sabe? Tipo, no seu portfólio. Então, eu acho isso, tipo, mega importante. Tipo, esses dias eu tava conversando com a Vitória, que faz 3D, e eu tinha indicado ela pra um trampo e tal, e passaram um rolê de personagem pra ela, passaram um teste de personagem pra ela. Porque ela tinha cenários, só que no meio dos cenários tinham personagens em todos, sabe? E tava no centro de todas as imagens. Eu falei, faz sentido, você tem coisa de personagem no seu rolê. Talvez você tenha que organizar seu portfólio de um jeito diferente, sabe? Então, às vezes você não precisa de muita peça, sabe? Você só precisa da peça certa. E saber que, tipo, você não precisa de um cenário gigante. Às vezes, menos é mais. Uma pecinha bem desenvolvida vale muito mais que um cenário gigante mal desenvolvido, sabe? Então, acho que essa é a primeira dica pra quem quer conseguir trampo. Outra dica é que tem um monte de rede social, ArtStation, Upwork, CG Hero, sabe? Que a galera do mundo inteiro posta trampos, procura gente com base na hora, sabe? Tipo, tem um monte de lugar onde você pode conseguir trampo. Mas acho que uma dica muito boa, se você já teve se você já conseguiu o freela, já tá com o cliente, mas o cliente é um pé no saco, saca? E você, tipo, tem que lidar com o cliente. Assim, nunca brigue com seu cliente, tá? Não não intencionalmente, sabe? Se você quer que seu cliente mude alguma coisa, se você quer fazer a mente do seu cliente, saca? Nunca fale que, tipo, o cliente pediu pra você fazer uma coisa e você falou assim, nossa, vai ficar muito ruim isso, cliente. Você tá falando que vai ficar muito ruim a ideia do seu cliente, entende? Então, em vez de falar isso, você pode falar, pô, mas aquela ideia que você teve lá no começo, acho que isso perde um pouco da sua originalidade inicial. Ó a manipulação. Você tem que induzir, é tipo Inception, assim, você tem que fazer o cliente acreditar que a ideia foi dele. Exato. Entendeu? Nunca tente mexer com o ego do cliente, porque às vezes ele vai querer fazer o trampo ficar uma bosta só
porque ele quer, entende? Então sempre deu crédito pra ele. Nossa, mas isso é o que mais acontece, na verdade, né? Tipo, a galera sempre reclama disso. Nossa, fiz um trabalho e aí dei 3 versões pro cliente, daí ele aprovou a mais feia. Eu fico tipo, cara, por que você deu uma versão que você não gostava pra ele escolher? Exato. Sabe? Eu costumo fazer... a culpa é sua. Eu costumo fazer isso também. Eu costumo sempre mandar as versões que a gente mais curte, sabe? Tipo, guiar o cliente, não dar opção infinita, sabe? Coisas do gênero. Porque às vezes ele vai pedir umas alterações que você vai falar, putz, isso aqui vai ficar um lixo, mas daí você faz igual, porque se o cliente sair satisfeito, é melhor do que o cliente sair puto e você sair puto também. Exato. Pelo menos alguém sai ganhando. Com certeza. Você deu dicas boas, eu acho, então. Organizar seu portfólio, mostrar seu trabalho para as pessoas se você quer conseguir emprego e falar que você tá buscando emprego, acho que é importante também. E não brigar com seu cliente. Dicas principais para quem tá querendo fazer o primeiro freela. Eu acho que tem outra dica importante que é cuidado com pessoas mal intencionadas. Porque quando a gente tá no começo qualquer coisa na vida, é muito fácil a gente ser enganado. Porque a gente é inocente, a gente não sabe como as coisas funcionam. E aí a gente fica nessa, não, cliente, você pode me pagar depois que o trabalho estiver pronto. Sabe como? Então tem um pouco dessa... Eu sei que muita gente quer o primeiro emprego que quer muito começar a trabalhar e tal, e acaba aceitando a primeira coisa que aparece pela frente, porque pode, sei lá, porque é uma oportunidade, sabe? E aí, mas isso pode se transformar numa coisa completamente desastrosa e ruim e traumática. E agora eu tô lembrando, o Gus não ouviu ainda, eu já cobrei ele pra ouvir o episódio que a gente fez do podcast na semana passada com a Raíssa Bulhões e o Daniel Fu. Por favor, ouçam os 10 primeiros episódios do podcast pra entender por que você não pode aceitar qualquer coisa no seu primeiro emprego, que pode ser muito perigoso. Mas eu digo isso no sentido de que realmente às vezes a gente acha que todo mundo é bem intencionado e bonzinho, as pessoas são legais, e às vezes a gente pode cair em furadas, sabe? Por querer muito uma coisa e as pessoas saberem disso. Tem muita gente ruim nesse planeta aí. Isso me lembrou também aquela história de que quando a gente abriu a Revo, daquele mini golpe que a gente caiu do boleto que chegou pelo correio. Tipo, os caras mandaram um bagulho assim, uma carta falando assim, você tem que pagar tantos reais pra registrar alguma coisa da empresa. E daí a gente só foi lá e pagou. A gente tava registrando um monte de coisa naquela época, né? Então, assim, parecia só mais uma. Exato, parecia só mais um rolê. A gente foi lá e pagou. E, tipo, aí depois a gente descobriu que era um golpe. Tipo, as pessoas mandavam boletos pelo correio e era isso, quem caía. Eles viam quem tava abrindo empresa no momento e mandava esse boleto pra todo mundo que tava abrindo empresa. Porque daí, quando você tá abrindo empresa, você, tipo, tem um monte de parada pra pagar, sabe? Um monte de coisinha, assim. Então a gente acabou caindo no conto do vigário aí. Então acontece. Então acho que essa seria a quarta dica de cuidado com gente mal intencionada. Exato. Ok. A gente viu aí que tem muitas coisas difíceis sobre o primeiro emprego, mas também tem muitas coisas legais de se começar numa área nova, uma jornada nova, muitas coisas que a gente pode aprender, experiências legais que a gente pode ter na vida por causa, né, desse primeiro freela, desse primeiro trampo. Gus, uma última mensagem para os nossos queridos ouvintes aí que estão no primeiro emprego, estão querendo o primeiro emprego, o que você diria para eles? Só vai, só faz, só vai atrás. Joga. Se joga, assim, sabe? Não tem como se você conseguir um primeiro emprego se você não for atrás de um primeiro emprego, sabe? Tipo, manda mensagem pras empresas, manda mensagem pra todo mundo que estiver procurando gente e já era, sabe? Faz parte do processo essa correria, assim, tipo, de ir atrás das empresas, de ir atrás de freela, mas é aquilo. Tenta sempre focar nas primeiras experiências que você for ter, se você for trabalhar fixo em algum lugar, em ter experiências onde você pode crescer, sabe? Profissionalmente. Em lugares que você admira, lugares que você curte o trabalho, sabe? E por aí vai. Maravilhoso. Se você tá com dúvidas de como conseguir os seus primeiros clientes, vou deixar aqui na descrição linkados podcasts que a gente já gravou sobre isso. Tem alguns episódios diferentes. Tem episódio sobre a diferença de CLT e freela e o que você tem que fazer para se preparar para ser freela. Tem como começar a trabalhar pro exterior. Várias opções boas. Vou deixar todos eles linkados aqui na descrição se você tá ouvindo podcast no YouTube. Olha lá. E é isto. Muito obrigada, Gus, por ter contado pra gente essa sua primeira experiência com Packshots. E de nada, pessoal, por eu ter contado pra vocês que eu já fui no motel com a minha chefe. E é isso, a gente se vê na semana que vem, na próxima sala 1604. Caramba, é isso, gente. Então a gente se vê semana que vem. E eu espero vocês no primeiro trampo. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem compartilhar a experiência aí,
deixa aí no comentário que nós conversa. Boa. Então tá, beijo. Beijo, gente.